Oi, pessoal, vamos retomar aqui o nosso curso de gestão e fiscalização de contratos. Eu falava com vocês na primeira aula que essa nossa segunda aula a gente iniciaria conversando um pouco sobre a importância dos princípios, né? E dos princípios no processo de contratação pública. E ia falar também para vocês por que que eu sou tão fã de princípio. É, Em direito, a gente passou por algumas evoluções ao longo da história. E eu gosto de contar isso para que faça sentido, saber a importância disso, né? É, Passamos uma época, se a gente for olhar para a história do direito, em que as pessoas elas eram condenadas não porque havia um procedimento, um contraditório, uma ampla defesa, mas porque elas poderiam possuir determinadas características físicas, é, determinadas crenças, né, de que elas poderiam fazer mal à sociedade. Então, a gente não tinha aí um procedimento, uma regra. É, Havia um autor italiano de muito prestígio, chamado Cesare Lombroso, que escreveu um livro chamado O Homem Delinquente. E nesse livro ele dizia que determinadas pessoas que tinham determinadas formas na cabeça, bossas, que chama, elas estariam mais propensas ao cometimento de crimes, o que poderia pesar numa eventual condenação. E nesse cenário, no século XIX, é, no século XX, entre o final do século XIX e nesse século XX, nasce um personagem fundamental do direito, chamado Hans Kelsen, escreve a Teoria Pura do Direito, buscando se contrapor a esse entendimento de que é, apenas por determinadas características físicas, alguém poderia eventualmente vir a ser condenado pelo cometimento de um crime. E no Teoria Pura do Direito, nesse livro que é é, um clássico para quem estuda direito, Kelsen ensina que só é direito aquilo que estiver positivado. Então, Kelsen é um que se chama de positivista, no sentido de que a forma da cabeça, determinadas características físicas, isso não é relevante para uma condenação. A gente precisa ter uma norma que seja uma norma fundamental, é, que dê respaldo à criação de outras normas. Então, a gente precisa ter segurança jurídica, a gente precisa saber qual a origem de validade de uma norma, né? Na nossa situação, hoje, né, depois desses estudos, e nesse momento de neoconstitucionalismo, um novo constitucionalismo, é, esse, essa teoria inicial de Kelsen precisou ser revisitada. Porque essa teoria de que tudo que estiver na lei é jurídico, desde que busque seu fundamento de validade na Constituição, né, e numa norma hipotética fundamental, que seria todos devem cumprir a Constituição, isso de forma muito simplista aqui, para o que nos interessa, se fundamentou o Estado nazista, fascista. Então, é, criou-se um Estado totalitário de perseguição a determinadas categorias, completamente ilegal, positivista, baseado nessa ideia de que bastava colocar na lei que aquilo ali era jurídico. E aí, após o final da Segunda Guerra Mundial, os pensadores do direito começaram a questionar esse positivismo e pensar que não somente aquilo que está escrito, mas alguns princípios fundamentais são de necessária observância. Então, vivemos um momento, desde então, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ali, em meados do século XX para cá, um momento de profundo respeito pelos princípios. Então, não basta que a lei condene determinada classe social ou religião para que isso seja jurídico. A juridicidade depende da observância de determinados princípios. E os princípios se diferem das regras, normalmente porque eles têm um conceito mais elástico, eles têm um conceito menos evidentemente definido, em princípio.
a priori, né, nesse sentido de, inicialmente, mas que eles são tão importantes, muitas vezes mais importantes do que a regra, para que a gente atinja o que o direito pretendia atingir. Tem um doutrinador paraibano, havia, né, ele não morreu, chamado Flósculo da Nóbrega, que ele escreveu no livro dele, Introdução ao Direito, que a justiça é o horizonte na paisagem do direito, né? Então, eu acho isso muito, muito simbólico, não é? Algo que a gente não alcança o horizonte, que a gente gosta de ver o horizonte e que precisa estar lá na paisagem, né? Então, essa ideia de que a justiça é o horizonte na paisagem do direito, para mim, demonstra muito essa força, essa importância dos princípios. Então, baseado nesse pequeno histórico jurídico que fiz, a gente precisa entender que esses princípios têm muita importância na aplicação, interpretação das regras. As regras são aquelas orientações de cunho claro, objetivo, específico, não é? E aí eu preciso falar para vocês que a Constituição Federal, que é a nossa norma fundamental, ela trouxe pelo menos 5 princípios de observância obrigatória por toda a administração pública. O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. O princípio da eficiência foi incluído com a emenda constitucional 19 em 98. Mas tudo que vocês fizerem na administração, não apenas na gestão e fiscalização de contratos, mas tudo que vocês fizerem, precisa passar por esses 5 princípios, obrigatoriamente. É necessário que a gente esteja balizado na lei, a gente não pode ir contra a lei. É necessário que a nossa postura seja impessoal. O que significa isso? Eu não privilegio amigos, eu não faço perseguição a inimigos, eu trato a todos com igualdade, né? Na medida em que a lei determina, né? Porque algumas situações de desigualdade são criadas pela própria lei. Quando existe uma justificativa, quando o legislador entende que existe uma justificativa. A moralidade, essa daí, esse princípio talvez seja um dos mais difíceis de definir, né? Mas é aquilo que busca ser ético, não é aquilo que busca ser correto. A publicidade, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente com a distinção de publicidade e transparência, que a administração também tem um dever de transparência, mas é preciso que as informações estejam acessíveis ao público para permitir o controle social, né? E a eficiência, foi-se o tempo em que a administração poderia se perder na burocracia, não entregar resultados, não ficar ali presa só nas amarras, né? Hoje a gente tem um dever de eficiência, é preciso ser eficiente. E aí a figura dos princípios enquanto um norte, né? Esse horizonte da paisagem. O processo de contratação pública, por óbvio, deve estar sempre permeado, mergulhado nesses 5 princípios. E ele precisa vir observando aquilo ali que a lei previu, né? Um regular procedimento administrativo. Eu não posso sair invertendo ordem de processo, tumultuando, reduzindo os prazos que a lei previu, enquanto contratante. É necessário que eu siga aquilo ali que a lei estabeleceu, aquele passo a passo. Os ajustes públicos, eles vão além dos contratos, né? Estudamos isso no nossa primeira aula, lá no início, né? Quando a gente falou sobre o básico de licitações e contratos. E falei um pouquinho para vocês da distinção entre contratos e convênios e termos de cooperação, mas nos contratos, retomando aqui a ideia geral, basicamente, eu tenho interesses opostos. A contratada deseja receber o dinheiro e a administração deseja receber o prédio do hospital que foi contratado. Não é o mesmo interesse, mas são interesses opostos ali, cada um com seu interesse. E nos convênios a gente tem um interesse comum. Então, um exemplo de convênio seria, por exemplo, um acesso a um site de uma instituição
com vistas à melhoria das informações que são prestadas. Vou dar um exemplo para vocês. Estamos buscando um convênio agora para utilizar uma plataforma da Casa Civil que torna as informações mais acessíveis. A pesquisa da legislação na Casa Civil é muito boa. Então, a Casa Civil e a Procuradoria-Geral do Estado estão buscando construir uma solução, uma ferramenta de tecnologia de informação que permita que a consulta aos despachos referenciais da Procuradoria-Geral do Estado seja mais eficiente, né? Atenda esse dever de eficiência, atenda a um dever de transparência, porque pública ela já é, como eu mostrei para vocês, já está lá no site, mas ela, para ser transparente, ela precisa ser inteligível, ela precisa estar mais fácil acesso, as pesquisas precisam ser ainda melhores do que são hoje, podem ser ainda melhores. Então, Casa Civil e Procuradoria-Geral já têm interesse comum que essas informações estejam acessíveis, né? Afinal, são órgãos do próprio Estado de Goiás. E nos termos de cooperação, a distinção que é feita hoje em relação aos convênios, até esse exemplo que eu dei agora há pouco, para a disponibilização da ferramenta do site, é um termo de cooperação, no seu sentido técnico-jurídico, porque não há transferência de recursos. Nos convênios, a transferência de recursos. Então, convênio, você pode imaginar um convênio de um determinado órgão do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, com um curso de mestrado, por exemplo, para treinamento do seu pessoal na área de inteligência. Então, tem um mestrado na área de inteligência e é possível fazer esse convênio. O convênio, ele demanda transferência de recursos públicos para o implemento de um plano de trabalho previamente pensado. Mas são todos ajustes públicos, e em todos os ajustes públicos há de haver um regular procedimento administrativo para saber se aquele ajuste ele deve ser viabilizado por convênio, por um termo de cooperação ou por um contrato, e quais são as regras que precisam ser observadas, porque os princípios da administração são, no mínimo, sempre esses, para qualquer atividade. E a administração pública, ela é representada no contrato, durante a execução do contrato, pelo gestor e fiscal do contrato. Então, assim, o gestor e o fiscal do contrato, eles são a própria administração pública, né? É tanto que o termo técnico correto nem é representado, é presentado. O gestor e o fiscal do contrato apresentam a administração pública, eles são a administração pública. Porque o termo representar é quando existe um representante, alguém que é a pessoa, e essa pessoa manda alguém no lugar. Então, é um representante. Mas, no caso, o gestor fiscal do contrato, eles são a própria administração pública atuando. Então, é muito importante que o gestor fiscal do contrato tenha um respaldo técnico e jurídico antes de dar qualquer resposta contratada, né? Porque aquela resposta que é dada é a resposta da própria administração pública. Então, eu gosto sempre de falar que o termo técnico não é representado, é apresentado, por mais que seja estranho, para que o gestor fiscal do contrato saiba da importância de suas falas e das coisas que ele registra na execução contratual. O contrato administrativo, portanto, é vinculado ao edital que ele precedeu. A teoria da aparência e a documentação dos fatos está relacionada ao fato de que o gestor fiscal do contrato, eles são as pessoas responsáveis pela comunicação e documentação dos fatos com a contratada. Então, há de haver muito cuidado para que não sejam enviadas outras pessoas, outros servidores, pessoas que não estão regularmente investidas nesse papel para falar em nome da administração pública e acabar comprometendo alguma postura da administração pública, não é? Colocando, por exemplo, uma ideia de que determinada postura será seguida pela administração pública. Porque aquela pessoa que é enviada pelo gestor do contrato, que é enviada pelo fiscal do contrato, ela aparenta ser a administração pública e pode eventualmente vir a vincular a administração pública. O objeto do contrato administrativo pode ser a compra de algum material, algum serviço que normalmente se use limpeza, por exemplo, ou a construção de uma obra, um hospital, uma penitenciária, enfim.
O artigo 113 do Código Civil é um artigo que eu sempre trago nas minhas aulas, porque eles nos ensinam como nós devemos interpretar os negócios jurídicos. Alguém pode estar aí pensando, ué, mas o Código Civil aplicado à administração pública, o Código Civil não se aplica aos particulares? Em princípio, sim, né? O Código Civil é a legislação aplicável aos particulares. O nosso Código Civil é de 2002, a nossa última versão anterior era de 16, então, 1916, né? O nosso último Código é de 2002, e ele pode e deve ser aplicado supletivamente. Então, quando a legislação de licitações não tiver uma disposição específica sobre determinado assunto, nós podemos, sim, aplicar o Código Civil para suplementar aquela legislação, e muito especialmente esse artigo 113, que fala como os negócios jurídicos devem ser interpretados. Então, ele fala que eles devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. A boa-fé é um princípio, né? Assim, se alguém disser assim, o que é boa-fé? Não dá para extrair uma regra única e objetiva do conceito desse princípio de boa-fé. Mas essa boa-fé que importa ao que estamos estudando agora é a chamada boa-fé objetiva. É aquela que você não precisa inferir o que o administrador, o que a contratada estão pensando. Você vai buscar extrair da conduta deles no contrato, se eles agiram ou não de boa fé, se eles foram ou não contraditórios, se eles se vincularam ao que estava estabelecido no edital de licitação ou não, para descobrir, extrair uma postura de boa fé ou não naquele negócio. E o parágrafo primeiro fala que a interpretação do negócio jurídico, contrato, termo de cooperação, convênio, ajuste de qualquer natureza pública ou privada, não é? Porque aqui é o Código Civil, deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Então, muito cuidado com a forma como você se comporta enquanto gestor e fiscal do contrato depois que celebra um negócio. Porque, às vezes, essa postura que é adotada depois da celebração do negócio pode acabar trazendo novas obrigações para as partes, ou revogando algumas obrigações eventualmente existentes. Então, há de haver sempre esse cuidado, essa responsabilidade no trato das informações, das correspondências, do que é dito, né, do que é feito. Então, se há ali uma obrigação contratual que diz que todos os meses deve ser feito um relatório apontando determinado avanço da obra, por exemplo, isso deve ser observado, né? Porque se você começa a não fazer aquele relatório, você pode acabar, de alguma forma, alterando uma cláusula contratual que nem estava no seu poder inicialmente alterar ou dispor, enquanto gestor fiscal do contrato. Então, o comportamento das partes, ele é muito importante para dizer como aquele negócio deve ser interpretado. Há também de se levar em conta, na interpretação de um negócio jurídico, aquela que corresponde aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negociação. Eu fui muitos anos, antes de ser procuradora do Estado, advogada de uma estatal brasileira na área de petróleo. E as práticas, os costumes e o mercado da indústria do petróleo são diferentes, por exemplo, das práticas da indústria automobilística, de uma indústria de varejo, de comércio, de confecção de roupas. Então, a gente precisa conhecer, na interpretação do negócio, quais são as práticas daquele mercado específico, não é? Outro ponto fundamental, que esse aí serve para a administração pública sempre, a interpretação segundo a boa-fé. O que é que aquele homem médio, razoável, poderia esperar, né? Poderia supor dos comportamentos que estavam sendo adotados, quais foram as legítimas expectativas das partes, não é? Isso aí corresponde à boa-fé.
E podemos ter vários exemplos. É, na minha atuação anterior à PGE, eu lembro muito de um caso, de um contrato de obra, que a previsão era que o contrato fosse feito por um tipo de fundação rasa, que era uma fundação por sapatas. E isso tem um determinado preço. Quando a obra começou, a contratada foi lá e vendo o solo, que o solo não suportaria esse tipo de construção rasa, começou a fazer uma fundação por estacas, que é uma fundação super profunda, muito mais cara. E fez toda a fundação, pensando, a empresa tem bastante dinheiro, depois ela vai me pagar, mas é uma empresa estatal, como eu disse, havia certas limitações, limitações do próprio edital de licitação. Então, é, quando eu pergunto, isso foi judicializado, a empresa entrou na justiça cobrando os valores da obra pela fundação mais cara, e quando eu falei com o preposto, ele falou assim, eu vi que ela estava fazendo uma fundação diferente, mas era melhor para a gente, eu fiquei calado. Tipo, ele se achando esperto, porque isso aí ia ser muito bom para a empresa ia ter uma super vantagem, mas aquilo ali não era razoável se esperar que alguém que foi contratado para fazer uma fundação rasa, de bom grado e gratuitamente, vá fazer uma fundação diferente daquilo. Então, esse comportamento do fiscal, do contrato, é melhor para a administração, vou me calar, vou fingir que não vi, isso não corresponde à boa fé. Não é razoável esperar que alguém que foi contratado para fazer uma coisa que custa X, vai executar a obra por 3X e não reclamar depois. Então, é uma atenção, é um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, que vivenciei, de uma atitude que pensava estar favorecendo a administração, mas acabou prejudicando a administração. Outra regra fundamental na nossa hipótese é que quando eu tenho uma dúvida que eu não consigo sanar pela boa-fé, pelos usos e costumes, pelo comportamento das partes posterior, uma das regras de interpretação de negócio eu vou dar a interpretação mais benéfica à parte que não redigiu o contrato, que no nosso caso é a parte contratada, geralmente, porque os nossos editais de licitação já saem com a minuta do contrato, e a contratada vai decidir se vai aderir ou não à licitação naqueles termos. Então, não é ela quem redige o dispositivo, então é muito importante que os dispositivos estejam redigidos de forma muito clara, para evitar qualquer dificuldade da contratada alegar uma interpretação que não foi bem entendida, uma condenação futura da administração. E uma outra regra os negócios serão interpretados daquela forma que corresponde a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida. Isso pode ser inferido das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da celebração. Então, guardem isso aqui, imprimam esse slide, assim, deixem na mesa, para vocês sempre saberem, assim, minha atuação, além daqueles princípios que vimos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, minha atuação meu comportamento deve corresponder ao que está previsto no contrato, aos costumes usos desse tipo de mercado, à boa-fé, que não é a boa intenção, essa boa-fé do que é razoável se esperar. Se eu tiver muita dúvida, o dispositivo pode vir a ser interpretado em favor da contratada, se aquela dúvida jurídica não pudesse ser sanada de outra forma. E também, qual seria a razoável interpretação das partes, se essa dúvida tivesse surgido lá no momento da celebração do negócio, naquelas condições, naquele tempo, né? Isso aqui esclarece. Eu posso dizer a vocês que quando eu estou com alguma questão sobre interpretação do contrato, se não tiver evidente no contrato, né, se não tiver escrito no contrato, no edital de licitação, eu tiro aqui a dúvida. Eu consigo vir nesses incisos aqui e chegar num consenso aí de qual seria a melhor interpretação de que caminho a administração pública deve seguir. Bem, essa é a nossa segunda aula do curso de Gestão e Fiscalização de Contratos. Eu agradeço a presença e espero vocês para a nossa próxima aula. Até lá.